Eu quero, em primeiro lugar, registrar o trabalho que o senador Vital do Rego vem desempenhando na presidência das duas comissões parlamentares de inquérito que diz respeito à Petrobras. Quero também agradecer pela confiança depositada neste relator. Eu fui deputado federal por 16 anos e estou há 4 anos no exercício do mandato de senador da República, pela vontade e o desejo das famílias cearenses manifestado nas urnas. Por isso, posso afirmar que jamais cometeria qualquer ato que viesse a envergonhar as famílias cearenses e, igualmente, os membros da CPI e todos os pares do Congresso Nacional. Agora, vamos aos fatos. A Comissão Parlamentar de Inquérito foi criada para investigar fatos ligados à Petrobras. Ela é fruto do requerimento número 302 de 2014 do senador Álvaro Dias e outros senadores e senadoras. Por determinação do requerimento, ela é composta por 13 titulares e 8 suplentes, destinada a, no prazo de 180 dias, investigar irregularidades envolvendo a empresa Petrobras, ocorridas entre os anos de 2005 e 2014 e relacionadas à compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. Também busca investigar denúncias sobre o lançamento de plataformas inacabadas, o pagamento de propina a funcionários da estatal e o superfaturamento na construção de refinarias. Instalada no dia 14 de maio de 2014, fui designado relator pelo excelentíssimo senhor presidente, senador Vital do Rego. No mesmo dia, apresentei o plano de trabalho à comissão, que foi apreciado e aprovado por unanimidade por todos os senadores e senadoras presentes. Quero adiantar de que o plano de trabalho da Comissão Mista de Inquérito, com o mesmo fundamento, também foi aprovado por unanimidade na sessão daquela comissão. Durante todo o curso dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, tenho buscado me portar com o mesmo zelo e correção que me conduzo nos meus 20 anos de vida pública partidária, sendo 4 mandatos consecutivos de deputado federal e 4 anos como senador da República. Sempre me conduzi com dignidade, honradez e procurando contribuir da melhor forma com os destinos do país. O plano de trabalho aprovado por unanimidade pela Comissão Parlamentar de Inquérito já continha uma relação prévia de perguntas a serem dirigidas aos depoentes e, da mesma forma, uma relação daqueles que deveriam ser convocados. Em cada eixo de investigação, sem prejuízo da agregação de novos questionamentos, decidir inovar no plano de trabalho, em busca de maior eficiência nas oitivas. Logicamente, os convocados poderiam se preparar melhor, com histórico e dados sobre as questões ali adiantadas. O plano de trabalho, naquele dia, foi tornado público na própria reunião da comissão, por meio dos órgãos de comunicação da Casa, após a sua aprovação. Da mesma forma, o plano de trabalho da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito foi aprovado por unanimidade naquela comissão e também disponibilizado nos meios de comunicação do Senado Federal. Os 2 textos são muito próximos, porque as investigações são basicamente as mesmas. Para o eixo 1, que trata da refinaria de Pasadena, enumerei as seguintes questões. A. Em que condições se deu a compra da refinaria de Pasadena pela Petrobras americana? B. Houve falhas no processo decisório que decidiu pela compra de Pasadena? C. A Petrobras conseguirá recuperar os desembolsos realizados à refinaria de Pasadena? D.
A compra da refinaria de Passadina obedeceu ao disposto na legislação nacional? Respeitou a legislação dos Estados Unidos, onde se deu a operação? Para o eixo 2, que trata da SBM Offshore, relacionei as seguintes perguntas. A SBM possui relação comercial direta ou indireta com a Petrobras? Desde quando? B. Quais foram os serviços prestados pela SBM para a Petrobras? Foram pagas comissões relativas a esses serviços? Para quem? Em que momento? C. Funcionários da Petrobras receberam propina da SBM? Quem efetuou o pagamento e quem o recebeu? Qual o montante envolvido? D. O pagamento influenciou na celebração de contratos? Quais? E. Quais os prejuízos para a Petrobras? Para o eixo 3, que trata da segurança nas plataformas, aprovamos no plano de trabalho os seguintes quesitos. A. Como está a segurança nas plataformas, especialmente a dos trabalhadores? B. Os órgãos de certificações e fiscalizações das plataformas, Sociedade Classificadora, Marinha e IBAMA, estão cumprindo seu papel? C. Quem são os responsáveis pelos acidentes nas plataformas, como os da P-36? D. A segurança nas plataformas aumentou após a compra da P-36? E. Os estaleiros estão lançando ao mar plataformas com falhas nos equipamentos de segurança? F. A plataforma P-62 foi lançada ao mar com falta de equipamentos primordiais à segurança dos trabalhadores? E, para o eixo 4, que trata do superfaturamento na construção da refinaria Abreu e Lima, aprovamos os seguintes itens. A. Superfaturamento nas obras da refinaria Abreu e Lima? B. Qual o orçamento inicial e o orçamento final da refinaria? C. Quais os fatores determinantes para a assinatura dos aditivos? Quem eram os responsáveis pela aprovação dos aditivos? D. A Petrobras observou a legislação aplicável às licitações e aos contratos? E. Houve alteração no projeto de construção da RINEST em decorrência dos erros apontados pelos órgãos de fiscalização? F. Houve aplicação de recursos da Petrobras ou da União nas obras de entorno do complexo da refinaria Abreu e Lima? G. Qual o papel da PDVSA na refinaria Abreu e Lima? H. A estatal venezuelana vem respeitando o contrato? Portanto, como se evidencia, as perguntas a serem feitas aos depoentes constam do próprio plano de trabalho, aprovado por unanimidade pelos membros da CPI da Petrobras, e é obrigação do relator cumprir as decisões tomadas pelos membros da CPI sob pena de não cumprir o seu papel. Portanto, todas essas perguntas estão no plano de trabalho, foram aprovadas e estão na página do Senado Federal à disposição de toda a sociedade brasileira, do Parlamento e de todos aqueles que pretendem acompanhar essa importante matéria. Da mesma forma, idêntico plano de trabalho foi aprovado na CPMI do Congresso Nacional e que está também na página de todo o Congresso Nacional e foi aprovado por unanimidade. Ali, as oposições, na Câmara e no Senado, mandaram seus representantes, inclusive o nobre senador Aloysio Nunes Ferreira, nesse dia de instalação da CPMI mista, não se encontrava em Brasília e designou o senador Aécio Neves para muito bem representá-lo e que tem competência tanto quanto ao nobre senador Aloysio Nunes Ferreira. Senador Paulo Paim, por gentileza. Senador José Pimentel,
Eu cheguei a Brasília hoje pela manhã com essa dita notícia A presidência pede desculpa ao senador Paim e a Vossa Excelência, senador Zé Pimentel. e também o meu querido amigo, o senador Delcídio. Primeiro, conheço o Delcídio há muitos anos. Meu parceiro, meu amigo. E, surpreendentemente, está muito bem na campanha para governador e creio que vai se eleger governador do seu estado. Quanto a Vossa Excelência, o conheci como sindicalista, o conheci como advogado, o conheci como deputado federal brilhante, como ministro e como senador da República. Senador Pimentel, Vossa Excelência saia da tribuna tranquilo. Eu já li o seu pronunciamento, que Vossa Excelência me deu uma cópia. Esclarece todos os fatos de algo que já está, inclusive, divulgado pela mídia aqui do Senado, que não há nada de surpresa nem inédito, onde, inclusive, comissões da Casa, nós cansamos de encaminhar perguntas aos questionados. Eu só quero dar esse depoimento em relação à sua história, à sua caminhada. O povo do Ceará, mais do que nunca, só pode ter orgulho da sua história. Eu tenho muito orgulho de ser seu amigo, ser seu companheiro e ter acompanhado a sua trajetória. Essa casa hoje, pelas informações de Vossa Excelência, recebe todos os dados necessários para que não paire nenhuma dúvida. Vossa Excelência jamais, eu tenho certeza absoluta, que daria um escorregão para o campo de qualquer tipo de ilegalidade. Fique tranquilo que o Ceará e o Brasil confiam em Vossa Excelência. Parabéns pelo pronunciamento. Obrigado, senador Paulo Paim. Com a palavra, o senador Walter Pinheiro. Senhor presidente, quero, senador Pimentel, se Vossa Excelência assim me permitir, não estabelecer com Vossa Excelência um diálogo, nem um debate, mas algumas coisas que me chamam a atenção, que, portanto, não que eu tivesse a necessidade de ouvir de Vossa Excelência como prova ou como, talvez, uma reafirmação daquilo que todos nós até sabemos da sua conduta, conhecemos do seu caráter e compartilhamos aqui ao longo dos anos dessa boa convivência a partir da sua retidão no trato das coisas públicas e principalmente no combate incisivo a todas as práticas nefastas, principalmente de corrupção. Mas quero chamar a atenção de Vossa Excelência sobre dois aspectos. Nesta casa, e aí até tive a oportunidade de compartilhar esses anos com Vossa Excelência, fomos parlamentar ali na Câmara dos Deputados juntos e viemos de lá para cá no mesmo período e, portanto, nos acostumamos a todo o processo de audiência pública, todo o processo, inclusive, de comissão parlamentar de inquérito, que até nunca tive a oportunidade de participar, até por conta de uma opção, e, ao mesmo tempo, todas as CPIs, que nós tentamos, inclusive, instalar naquela época no Congresso Nacional, elas não lograram êxito. Mas uma coisa que me chama a atenção como é que as pessoas não conseguem fazer separação entre o que é uma espécie de treinamento de uma parte de um depoente com os seus advogados para uma outra coisa que é vazamento de informações sigilosas. O que é que da CPI saiu para a suposta reunião da Petrobras? O que efetivamente vazou da CPI para essa reunião? Até que ponto? E aí Vossa Excelência, não só no pronunciamento, como também já divulgado pela mesma imprensa, de que parte das perguntas estavam no site do Senado. Parte daquilo que Vossa Excelência ousava, inclusive, questionar,
foi apresentado a seus pares na comissão, para que a comissão pudesse lhe autorizar a seguir uma linha de raciocínio, um plano de trabalho que permitisse promover o questionamento de todos e quaisquer depoentes naquela comissão. Segunda questão, senador Pimentel, que tipo de relação poder-se estabelecer entre essas perguntas, agora extraídas do site do Senado, ou até extraídas, inclusive, de uma audiência que já havia ocorrido no dia 20. E, portanto, como é que isso poderia ser atribuído a uma entrega, a uma preparação, ou a uma forma de intoxicar, como uma expressão muito utilizada, em relação ao depoimento, em relação a essa CPI. O que é efetivamente são dados sigilosos? Esses dados sigilosos da CPI ou da CPMI, senador Pimentel, esses dados vazaram? Nós tivemos vazamento de dados sigilosos, que, aliás, todo mundo agora fala em vazamento de dados sigilosos. Na realidade, o que a gente assistiu, senador Jorge Viana, ao longo de todo um período, são notícias de ações que correm em segredo de justiça, mas que estampam capa de jornais. Portanto, o que eu, não como querendo questionar Vossa Excelência, mas ouvir de Vossa Excelência, que é o relator. O que é, senador Jorge Viana? O que é que de sigiloso da CPI saiu para a fatídica reunião anunciada? Se houve isso, ou se houve, por parte da Petrobras, ou dos depoentes, uma forma, inclusive, de preparo para o questionamento. Portanto, esse é que é o embate. Ora, se a Petrobras, se os depoentes se reuniram, como fizeram nessa casa ao longo dos anos, todos que foram depor, todos, as bancadas nessa casa se reuniam com os seus aliados antes de qualquer depoimento. O que é que aconteceu, senador Pimentel? Na CPI aqui do Cachoeira, deputado Lobão, senador Lobão, filho, deputado Pimentel, quanto deputado Pimentel, nós tivemos a oportunidade de fazer exatamente isso, enquanto bancadas. Aqui, recentemente, 3 governadores foram chamados para o depoimento na CPI do Cachoeira. O governador Agnello Queiroz, o governador Marconi Perillo e o governador do Rio de Janeiro, que terminou não sendo aprovado a sua convocação. Pergunta, as bancadas desses partidos conversaram com seus governadores? Levaram perguntas? Dialogaram com esses governadores? Tiveram a oportunidade, senador Jorge Viana, de fazer uma espécie de treinamento? É isso. A assessoria não pôde fazer isso, não fez isso. Aqui, as lideranças receberam, senador Pimentel, as lideranças dessa casa receberam visita de depoentes, para que eles pudessem conversar com os seus senadores, para depois se dirigirem ao plenário da CPI. Nada de anormal. O anormal é a retirada de documentos, que até então, inclusive trancados, como dizem aí, na sala secreta. Se esses documentos vazassem, eles soubessem, por exemplo, do que estava ocorrendo lá em segredo de justiça, entre aspas, ou que foi resultado de apuração da Polícia Federal. Então, acho esse, senador Pimentel, que é exatamente o ponto para a gente tocar. O que é efetivamente? É da normalidade o comportamento de alguém que vai depor, e o que é uma invasão ou até uma retirada de dados sigilosos para tentar, inclusive, aí sim, manchar, inclusive, o funcionamento, dar uma informação de maneira que, de forma mentirosa, alguém possa atuar para tentar escapar de uma provável acusação ou de um inquérito. Portanto, é separar essas coisas. E eu sei do comportamento de Vossa Excelência. Então, portanto, não há por que questionar. Não é isso que está em questionamento.
O que está em debate no momento não é a postura do senador Pimentel. O que está em debate no momento é exatamente a utilização de algumas das ferramentas que muitos utilizaram a vida inteira. E agora atribuem a esse uso um uso direcionado para influenciar no resultado interrogatório. Por isso encerro insistindo com Vossa Excelência. Houve vazamento dos chamados documentos sigilosos dessa CPI, senador Pimentel. Se isso não houve, a apuração tem que se estabelecer do outro lado, e não nem contra a Vossa Excelência, muito menos contra o senador Delcídio do Amaral. Coisa nenhuma, e ninguém ia fazer uso político disso, nem para um lado nem para o outro. Porque eu te pediria que você comunicasse, põe 10 dias depois, é justo. Uma CPI necessita se habilitar os seus assessores e ele próprio. E tem uma senha. Portanto, todo aquele que acessa os documentos sobre sigilo, sobre reserva, obrigatoriamente deixa ali a sua senha. Quem conduz esse processo, quem preside esse processo, é o presidente da comissão, o senador Vital do Rego. E eu não tenho notícia de que nenhum membro desta CPI tenha utilizado a retirada de qualquer documento sobre reserva ou sobre sigilo para fornecer para quem quer que seja. Da mesma forma, a imprensa não registrou qualquer vazamento dessas informações. Por isso, eu fico muito tranquilo e registro aqui a forma como o senador Vital do Rego tem presidido esse trabalho. Eu passo a palavra para a senadora Gleice Hoffmann e em seguida para o nobre senador Edson Lobão Filho. Obrigada, senador José Pimentel. Ouvi com atenção o seu pronunciamento da tribuna do Senado. Quero aqui manifestar a minha solidariedade. Conheço sua trajetória como deputado, como senador. Sei da sua honradez, da forma séria como Vossa Excelência trata todos os assuntos e como vem tratando o assunto da CPI, da CPMI mista em relação ao caso da Petrobras. Falei aqui numa parte ao senador Humberto Costa que nós dizíamos na época da discussão da instalação dessas CPIs que nós teríamos grandes problemas, porque a oposição, por não estar trabalhando como devia, muitas vezes não dá quórum, usar-se apenas de fatos da imprensa, ser incapaz e incompetente para comprovar aquilo que faz como denúncia política, está levando a um descrédito da nossa casa, do Senado da República e do Congresso Nacional. É lamentável nós estarmos assistindo agora essa tentativa de ter uma cortina de fumaça para dizer que tem questões erradas em relação ao depoimento. Os depoimentos? Qual é o crime? O que se cometeu? O que se vazou? Eu reforço aqui, se tiver alguma ação e ainda não tem, é litigância de má-fé por interesse eleitoral. Lamento muito que a gente esteja vivendo isso, esteja apreciando isso na nossa democracia. E queria dizer, senador Pimentel, que eu falei aqui quando fiz o aparte ao senador Humberto Costa, que a veemência que a oposição está tratando esse tema, está se valendo disso aqui no Congresso, deveria também se valer para explicar, para justificar o que aconteceu em relação ao aeroporto de Cláudio, em Minas Gerais. E me parece que o que está vindo à tona agora, que é exatamente uma semana após a denúncia desse fato, é que vem esse tipo de gravação para se tornar uma denúncia, que é capa de uma revista que nós já sabemos a linha editorial. É lamentável que isso esteja acontecendo. Também é lamentável que a CPI não tenha aceito, a CPMI, a proposta que Vossa Excelência fez de antecipar a sua apuração a fatos de 2002 que eram correlatos a essa situação de apuração, tanto de Passadina como de outras questões envolvendo a Petrobras, como o caso de investigar a compra de San Lorenzo na Argentina, quando em outubro de 2002 foi adquirida por mais de R$1 bilhão. E mesmo depois de ter tido investimentos de cerca de 80 milhões por parte da Petrobras, foi vendida por R$100 milhões. Por que não deixaram San Lorenzo entrar também nessa discussão?
Seria medo de ser investigada? Então, penso, senador, que Vossa Excelência está sendo vítima pela sua postura correta, ilibada e a forma como tem conduzido os trabalhos à frente da CPI e à frente da CPMI. Eu lamento muito que esse tipo de argumento, a utilização desses fatos, surjam exatamente para desviar denúncias maiores que nós estamos vivendo nesse momento. Seria muito bom que esse Senado, que os colegas da oposição pudessem nos esclarecer sobre as denúncias mais recentes, em particular sobre o aeroporto de Cláudio. Obrigado, senador Aguilês. Com a palavra, o senador Edson Lobão Filho. Senador Pimentel, eu só vi depoimentos aqui dos seus colegas e companheiros do PT, mas quero, como membro de um outro partido, fazer também um depoimento aqui. Neste período eleitoral, é habitual, permeia os meios de imprensa, factóides políticos que têm como único objetivo exatamente influenciar no pleito que se avizinha. Eu sou exemplo disso. Foram criados vários factóides nas 2 semanas passadas, que tive a oportunidade de vê-los julgados ontem no meu Tribunal Regional Eleitoral. Venci por unanimidade com parecer do Ministério Público Federal a meu favor. Factóides que haviam sido explorados na imprensa com grande contundência, com grande estardalhaço. E que, na realidade, depois julgados, se mostraram um verdadeiro traque. Vejo da mesma forma seu caso. E tive a oportunidade, faço aqui o testemunho registrado nesta casa, que tive a oportunidade de trabalhar com Vossa Excelência na Comissão de Orçamento, onde tive a honra de presidir o ano passado, e Vossa Excelência como líder do governo aqui do Senado. Vi ali um homem probo, equilibrado, onde nós tivemos a oportunidade de lidar com R$1 trilhão do orçamento da União, e não houve de Vossa Excelência um deslize, um momento, um movimento ou um gesto qualquer que desonrasse seu país ou o Senado Federal. Faço esse testemunho tranquilo, aqui perante meus colegas, da certeza de que não passa nada, além de mais um evento político, de um pleito que está agora há 2 meses, onde irá determinar os destinos e o rumo do nosso país. Então, a Vossa Excelência, meu reconhecimento de homem público, e de que eventos como esse, certamente este não será o último, certamente este não é o primeiro de vossa história, mas é apenas mais um que se vai ao vento da história da política brasileira. Obrigado, senador Edson Lobão Filho. Com a palavra, o senador Fleury. Senador, eu pedi uma parte porque o orador antecessor ao senhor citou o governo Marconi Perillo, governador Marconi Perillo, na CPI dos Cachoeira, na CPI que teve, que ficou quieto. O governador Marconi Perillo está indo para o 4º mandato no índice altíssimo de aprovação nas pesquisas e no interior, que a melhor pesquisa é andar no interior e ver as obras que o governador Marconi Perillo fez durante os 3 mandatos dele e a aprovação que ele tem no estado de Goiás. Então, eu acho que qualquer palavra contra o governador do Marconi Perillo, que assim que foi chamado, foi o primeiro que esteve aqui e que abriu o paletó e entrou aqui, não foi convocado, não, ele veio por conta própria assumir a investigação da CPI e pediu que fosse investigado. Então, eu acho que aqui nós não podemos polarizar oposição com situação, mas precisamos respeitar os homens íntegros desse país. Senador Fleury, em nome da verdade, em momento algum eu falei no nome do governador do estado de Goiás. Outros senadores falaram, mas este senador da República que está aqui na tribuna, eu falei no que antecedeu ao senhor. Claro, pode. Não foi ao seu pronunciamento. Pelo amor de Deus, o senhor me desculpa se o senhor entendeu assim, mas foi muito bem falado ao antecessor.
Obrigado. Com a palavra, a senadora Vanessa Graziottini. Theo, eu quero primeiro cumprimentá-lo pelo pronunciamento e segundo dizer que reforçar aquilo que a gente tem dito na CPI. Eu falo aqui como uma senadora que está trabalhando com Vossa Excelência na CPI do Senado. Desde o início é que nós estamos com a grande expectativa de que a oposição esteja lá trabalhando, esteja lá nos ajudando. E repetir, senador Pimentel, que a CPI só existe por uma decisão judicial. E como é que nós vamos acabar com a CPI que funciona e foi instalada por uma decisão judicial? Segundo, Vossa Excelência reafirma, e eu acredito na palavra de Vossa Excelência afirma que não existiu nada disso que estão dizendo. Mesmo porque a imprensa, ela sugere, porque também não diz, porque não há absolutamente nada que diga que Vossa Excelência tem passado questionamentos com antecedência para depoentes, não é? Mas insistem nisso. E eu pergunto, o que se porventura, e de fato pelo que nós lemos, há acesso por parte dos depoentes sobre tudo aquilo que Vossa Excelência pergunta, e aliás não são 2, 3 nem 10 perguntas, são mais de 100, e para alguns depoentes são mais de 200 perguntas em cada depoimento, todas elas óbvias, que diferença faria? Porque cheguei a ser questionada se vou defender a anulação dos depoimentos na CPI. Que diferença faria? O fato é político, senador Pimentel. Vossa Excelência tem razão. O fato é político. O que nós temos ouvido de parlamentares da oposição acerca disso é sempre que tratam do assunto, puxam e trazem a presidenta Dilma. O que é que a presidenta da República tem a ver com isso? O que é que ela tem a ver com isso? Ontem eu estava trabalhando em meu gabinete, várias reuniões, mas com a televisão ligada e ouvindo pronunciamentos. Aliás, não só ontem, ouvindo outros pronunciamentos e todos, repito, trazem a presidenta Dilma. Todos. Porque o objetivo é político. Eu vou ler, a título de exemplo, o encerramento de um pronunciamento proferido por um senador ontem, nessa tribuna, que mostra qual é o objetivo. O objetivo não é dizer que está errado, não. O objetivo é atingir a imagem da presidenta Dilma, candidata à reeleição. Diz o seguinte, um dos senadores que discursou aqui, que o senador Cristóvão Buarque, quando era reitor da Universidade de Brasília, demitiu um professor que havia vazado o gabarito de uma prova para um aluno. Vazaram o gabarito da CPI da Petrobras para os depoentes. É um fato de uma gravidade extraordinária. Aluno que faz isso tem nota 0. Professor que faz isso tem de ser demitido. E presidente da República que deixa isso acontecer, que se beneficia desse fato, tem de ser derrotado nas urnas nas próximas eleições no mês de outubro. Veja, não tem que dizer mais nada. Isso diz tudo. Deputado Pimentel. Cumprimento Vossa Excelência pelo pronunciamento e pela forma como tem se conduzido na CPI. Obrigado. Obrigado, senadora Vanessa. Vossa Excelência, que é membro titular daquela comissão específica e é uma das presenças mais assíduas naquela comissão, sabe do conteúdo que tem no plano de trabalho aprovado por unanimidade, onde estão a lista de pessoas que deveriam ser convocadas, que depois foram transformadas em requerimentos e aprovadas as suas convocações, e os quesitos que obrigatoriamente este relator teria que fazer a cada depoente e distribuído em cada bloco de investigação. É isso. O que este relator faz é cumprir integralmente as decisões tomadas no plenário daquela CPI. E quem tiver qualquer curiosidade, no mínimo, deveria entrar na página do Senado Federal, que lá está exposto. Da mesma forma que na CPI mista também tem uma lista muito próxima desta. Com a palavra, a senadora Ana Rita. Senador Pimentel, eu quero o meu apoio, a minha solidariedade à Vossa Excelência. Eu sou testemunha do quanto que o senador é dedicado, é uma pessoa realmente comprometida com o trabalho, é um trabalhador aqui no Senado.
e leva muito a sério as suas tarefas, com muita responsabilidade. E ser relator de uma CPMI, que esta é uma CPI, que investiga algo tão importante como essas denúncias feitas contra a Petrobras, é muito necessário. E o senhor tem mostrado um compromisso muito grande. Todo o trabalho tem sido feito com muita seriedade. Então, denúncias que vêm feitas por um instrumento de comunicação, por um meio de comunicação, num período eleitoral, não é digno de ser considerado legítimo. Por quê? Eu fiquei aqui analisando, senador Pimentel. A revista Veja afirma que o depoimento, que a situação foi gravada em 21 de maio, ou seja, logo após, alguns dias após a aprovação do plano de trabalho. E por que será que esta situação, esta denúncia, esses fatos só vieram à tona agora, no mês de agosto? Por que isso não veio à tona ainda lá em maio ou no máximo no mês de junho? Porque somente agora no mês de agosto, quando as eleições já estão em pleno vigor. Fica muito claro qual é o objetivo, conforme a senadora Vanessa já colocou aqui. É um objetivo político, um objetivo eleitoreiro, de queimar, de tentar denegrir a imagem da presidenta da República e também atacar o Partido dos Trabalhadores. Na verdade, Vossa Excelência é um representante do governo, que é o líder do governo aqui no Congresso e também é um senador do Partido dos Trabalhadores. Então, tentar manchar a imagem de Vossa Excelência é manchar a imagem do governo e é manchar também a imagem do Partido dos Trabalhadores. Portanto, senador José Pimentel, todo o nosso apoio, toda a nossa solidariedade. A CPI está caminhando, todos os questionamentos que foram feitos foram respondidos. Então, é preciso realmente que todos os parlamentares, membros desta comissão parlamentar de inquérito, priorize o trabalho e que faça o seu papel, cumpra a sua obrigação de indagar as pessoas que são convocadas para que ela possa cumprir o seu papel e não tentar denegrir a imagem do relator, conforme está sendo feito aqui. Então, todo o nosso respeito e nossa solidariedade. Obrigado, senadora Ana Rita. Com a palavra, o senador Suplicy. Senador José Pimentel, primeiro, o meu testemunho sobre a seriedade de procedimento de Vossa Excelência ao longo dessas décadas em que temos convivido no Partido dos Trabalhadores, Vossa Excelência como deputado federal, como parlamentar no Ceará, tantas vezes eu estive lá e sempre testemunhei a seriedade de seu procedimento e, sobretudo, nas questões de transparência, de ética. Eu quero afirmar o meu testemunho como Vossa Excelência sempre procedeu com a maior correção. Segundo, Vossa Excelência esclareceu hoje muito bem como é que as perguntas que haviam sido preparadas e formuladas aos depoentes haviam sido previamente construídas por aqueles que realmente se interessaram em participar das reuniões da Comissão Parlamentar de Inquérito e que foram, portanto, publicadas e podiam ser de conhecimento dos depoentes e por todos os demais. As perguntas que eventualmente não estariam, portanto, sendo conhecidas seriam aquelas que, por exemplo, os parlamentares da oposição, sejam os senadores, sejam os deputados da CPI, da CPMI mistas, poderiam tê-lo feito e não o fizeram. Se ausentaram da Comissão Parlamentar de Inquérito, aquela que, inclusive, haviam solicitado ao Supremo Tribunal Federal para que se assegurasse a sua existência. Ora, senador José Pimentel, ontem tive a oportunidade de assistir o filme sobre como é que na imprensa brasileira muitas vezes se leva a
as situações inteiramente incorretas. E acho que, nesse sentido, acho que houve um erro da revista Veja, com todo o respeito que tenho pela revista Veja, com respeito à forma com que procurou conduzir todo o procedimento. Então, quero saudar Vossa Excelência pela forma com que hoje esclareceu todos os pontos relativos ao seu procedimento, bem como do senador Vital do Rego, como relator e presidente da CPI. Meus cumprimentos a você. Obrigado, senador Suplicy. Com a palavra, o senador, meu líder, Humberto Costa. Senador Pimentel, agradeço a parte concedida por Vossa Excelência. Quero dizer aqui, com todas as letras, que Vossa Excelência é pessoa da maior dignidade, é um parlamentar que honrou até hoje, vai continuar a honrar a sua trajetória e não há o que questionar em relação a isso. Aliás, não é isso que está em questão. Vossa Excelência não cometeu nenhum tipo de irregularidade, nenhum crime, até porque nenhum crime e nenhuma irregularidade aconteceu. Aqui ninguém está questionando a honestidade, a idoneidade de Vossa Excelência, muito pelo contrário. Se há alguém aqui que é exemplo de correção, de honestidade, de idoneidade, é sem dúvida Vossa Excelência. Agora, o que nós estamos questionando é alguém querer transformar algo que é inerente à atividade parlamentar, ao funcionamento das comissões, que é o relacionamento entre o parlamento, as assessorias e outras instituições. Isso é que nós não podemos de forma nenhuma aceitar. E aqui, quando eu citei o exemplo do governador Marconi Perillo, não foi para atacá-lo de nada, não. Eu tenho a minha opinião e o meu julgamento sobre ele, mas não é isso que está em discussão nesse momento. O que eu quis dizer é que a oposição, no momento em que ele aqui esteve, procurou dar a ele suporte, procurou defendê-lo, procurou prepará-lo para enfrentar a CPI, porque a oposição acreditava na sua inocência. E dessa maneira é que eu entendo que nós temos que nos portar. Então, Excelência, fique tranquilo, não paira sobre Vossa Excelência, à exceção das insinuações desse órgão de imprensa, nenhum tipo de questionamento à conduta moral e ética de Vossa Excelência. Obrigado. Muito obrigado. Portanto, senhor presidente, como evidenciado pelo presidente da comissão, o senador Vital do Rego, por ocasião da aprovação do plano de trabalho, as perguntas não seriam limitadas a estas, mas continham nelas o norte investigativo sobre o qual se assentariam. A Comissão Parlamentar de Inquérito realizou nesses 82 dias 11 reuniões, das quais 9 foram audiências públicas de oitivas. Em 20 de maio de 2014, oitiva do senhor José Sérgio Gabriele de Azevedo, ex-presidente da Petrobras. 22 de maio, oitiva do senhor Nestor Cerveró, ex-diretor internacional da Petrobras. 27 de maio, foram apreciados requerimentos e foi realizada oitiva da senhora Graça Foster, presidenta da Petrobras. Em 29 de maio, oitiva do senhor Jorge Zelada, ex-diretor internacional da Petrobras. Em 3 de junho, oitiva do senhor Luiz Carlos Moreira da Silva, ex-gerente executivo internacional da Petrobras, e do senhor Pedro Arames de Lima Arruda, gerente de segurança empresarial da Petrobras.
Em 10 de junho, oitiva do senhor Paulo Roberto Costa, ex-diretor de abastecimento da Petrobras. Em 18/6, na presente data, foi realizada a 9ª reunião, ocasião em que ocorreu a oitiva do senhor Alexandre Rabelo, gerente de engenharia de curso da Petrobras. Em 2 de julho, oitiva da senhora Magda Chambriard, diretora da Agência Nacional do Petróleo, ANP. Em 16 de julho, oitiva do senhor Glauco Legage, gerente-geral de implementação de empreendimentos da Petrobras. Para cada oitiva, este relator buscou elaborar perguntas pertinentes a cada eixo de investigação, nos termos já expostos no plano de trabalho, aprovado na ocasião. Além disso, levamos em consideração o denso material resultante da participação dos executivos da Petrobras em recentes audiências públicas realizadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, dando prioridade a perguntas formuladas pela oposição nessas audiências. Utilizamos como subsídio a tomada de contas especial do Tribunal de Contas da União, inclusive acórdãos e documentos disponibilizados pela CGU. As denúncias Senhor presidente Renan Calheiros, eu peço um pouco de tolerância, como sempre, Vossa Excelência tem conduzido nessa casa e para com esse senador da República, em face da gravidade do que representa essa notícia que iniciou com uma fita e a revista Veja, o semanário, tornou público e objeto de várias iniciativas de parlamentares da oposição neste Senado Federal. Por isso, vou pedir a Vossa Excelência, novamente, com a sua anuência. Obrigado. Para cada oitiva, este relator buscou elaborar perguntas pertinentes a cada eixo de investigação, nos termos já expostos no plano de trabalho aprovado da comissão. Além disso, levamos em consideração o denso material resultante da participação dos executivos e, principalmente, o que consta naquele plano de trabalho já aqui registrado. As denúncias publicadas pelos diversos veículos da imprensa e internet também serviram para embasar a formulação das perguntas. É importante dizer que, se a oposição abandonou a CPI do Senado, fiz questão de trazer para as oitivas as perguntas já formuladas pelos seus parlamentares nas audiências públicas antecedentes. É claro que, se a oposição que pediu a CPI estivesse efetivamente participando das oitivas, poderiam fazer novas perguntas, questionar à sua maneira os depoentes. Mas essa é uma decisão política que cabe à própria oposição. No último final de semana, senhor presidente, dia 2 de agosto, fui surpreendido com a matéria de capa da revista Veja, sob o título, abre aspas, fraude na CPI da Petrobras. O semanário faz referência a um vídeo onde um servidor da Petrobras, senhor José Eduardo Sobral Barrocas, conversa com o advogado Bruno Ferreira, advogado da empresa, e com um terceiro não identificado. É bom lembrar que esse terceiro em que a revista diz não identificado é o chefe do jurídico da Petrobras, o senhor advogado que representa aquela empresa nos vários setores aonde é demandado. É o senhor advogado Leonan Calderaro Filho. Portanto, não se trata de nenhuma pessoa estranha ao convívio nacional e às lides no Poder Judiciário. A revista deduz que dirigentes da Petrobras tiveram acesso antecipado ao questionário a que seriam submetidos na CPI da Petrobras. O vídeo fora gravado, segundo a revista, no dia 21 de maio de 2014, um dia após o depoimento do senhor Sérgio Gabriel de Azevedo, ex-presidente da Petrobras,
e um dia antes do depoimento do senhor Nestor Severo, ex-diretor da estatal. Portanto, volto a registrar. A gravação, segundo a revista Veja, foi feita no dia 21 de maio, um dia posterior ao depoimento do senhor Sérgio Gabrielli, ex-presidente da Petrobras. No dia 21, todo o Brasil, o Congresso Nacional, a Veja e aqueles que aqui fazem questionamento sabem de que as perguntas feitas por este relator, pelos demais membros da CPI, já tinham sido respondidas pelo senhor Sérgio Gabrielli em audiência pública e divulgado pelo site do Senado Federal. Portanto, esta reunião em que aqui faz referência, e quero registrar a posição do senador Cristóvão Buarque, se ele tivesse atentado para essa particularidade de que a fita foi gravada no dia 21 e o senhor Sérgio Gabrielli veio aqui no dia 20 fazer depoimento, jamais ele falaria de gabarito, porque a construção desse processo foi feito pela Petrobras e ensejou no dia 22 de maio a remessa por parte do depoente Sérgio Gabrielli de uma complementação de dados sobre o seu depoimento. Esta complementação de depoimento foi lido no dia 22 de maio. Senhor presidente, mais um ciclo. Palavra, Vossa Excelência. Para antes do depoimento do senhor Sérgio Gabrielli. É interessante chamar isso, e eu espero em que a Petrobras e a CPI possa esclarecer esta particularidade. O depoimento foi no dia 20 de maio. Fiz ali quase 100 perguntas a ele. Os demais pares fizeram um conjunto de outras perguntas. E o senhor Sérgio Gabrielli respondeu a todas. E é no dia 21 em que sai esse tal de gabarito, no dia posterior. E eu sei da seriedade com que os nossos pares trabalham. E não tem a obrigação de saber dessas particularidades, porque temos muitas demandas. Sei da seriedade do senador Aloysio Nunes Ferreira e de tantos outros pares aqui. E tem alguns itens que é evidente que é no contraditório que eles vão sendo explicitados. Com a palavra o senador Aloysio Nunes Ferreira. Meu caro líder Pimentel, eu não sou de apontar o dedo acusador contra ninguém, Vossa Excelência sabe disso, e tenho muito respeito por Vossa Excelência. Agora, há questões que são realmente intrigantes, não em relação ao seu comportamento, mas em relação à trama que o vídeo revela, porque isso foi filmado, indiscutivelmente. A palavra gabarito, a entrega do gabarito, consta da gravação. Então, é preciso dizer a que se refere o gabarito. O gabarito é o conjunto de respostas de uma pergunta que se faz. E o vazamento de um gabarito, numa prova de universidade ou de colégio, é uma coisa muito grave. Em segundo lugar, há ali referência, uma das pessoas que foram gravadas se refere, conversando com outra, a um meio seguro para transmitir as perguntas ao senhor Severo. Alguém sugere, podemos mandar por fax? Não, fax não é seguro. Então veja, Vossa Excelência, que existe algo ali que denota a existência de uma trama, de uma conspiração. Eu não estou dizendo que Vossa Excelência fez parte disso, não. A responsabilidade disso está no Poder Executivo, em dirigentes da Petrobras, porque a reunião se deu no escritório da Petrobras, e há referência a um alto funcionário da Secretaria de Relações Institucionais. Quer dizer, existe algo que precisa efetivamente ser esclarecido. Vossa Excelência, eu li nos jornais hoje que Vossa Excelência e o senador Vital do Rego se propuseram, no âmbito da comissão, a fazer esses esclarecimentos e tirar limpo essa questão. Eu acho absolutamente urgente e indispensável que isso se faça. Não é? Em respeito na preservação da honorabilidade daqueles que tiveram seus nomes mencionados e também da correção de algo que me parece um desvio gravíssimo, que é uma intervenção do Poder Executivo indevida para forjar o
para direcionar depoimentos na CPI, de modo a favorecer o interesse político do governo. Essa é a observação que eu posso fazer. Gabarito, o que é isto? E o fax? Manda por fax, não manda por fax? O fax não é seguro. Então, há alguma coisa a ser escondida aí. Senador Aloysio Nunes Ferreira, eu tenho o maior apreço por Vossa Excelência. Vossa Excelência, igual a mim, já somos pessoas acima dos 60 anos, somos mais cautelosos, e eu pediria a Vossa Excelência que voltasse a ouvir a fita, porque a fita, nessa particularidade, diz respeito ao Sérgio Gabrielli e não ao Severo. Atente para isso. E mais, a fita diz que estava encaminhando à senhora presidente o depoimento do Sérgio Gabrielli, já com as respostas feitas na minha leitura pela própria Petrobras, porque o depoimento tinha sido feito no dia anterior e dizia mais, que era para ela tomar conhecimento de tudo isso. E isso ensejou, no dia seguinte, uma complementação de depoimento por parte do senhor Sérgio Gabrielli. Eu não sou dono da verdade e é por isso que eu solicitei ao presidente da CPI que requeresse a fita na totalidade, porque ela está editada na revista Veja, só saiu parte. E coloquei mais, que quero sob sigilo, para não expor a fonte e preservar os direitos do jornalista. E espero que a revista Veja tome as providências dentro desse processo. E na minha leitura, esta fita é a peça primeira para que possamos dar andamento a esse processo de investigação, para que todo o Congresso Nacional e a sociedade brasileira tenha clareza. Mas nessa particularidade, eu pediria a Vossa Excelência que voltasse a ouvir a fita, porque não é isso que está lá. O que está lá é a remessa do depoimento do senhor Sérgio Gabrielli e das perguntas à presidente da Petrobras. Eu ouvirei e espero ansiosamente que a fita venha. Aloysio Nunes Ferreira. Quem mais tem ansiedade por essa fita é este relator. E evidentemente que os nossos 81 senadores e os 594 congressistas, todos têm interesse em ter acesso ao conteúdo da fita. Com a palavra o senador Jorge Viana. Senador Zé Pimentel, já fiz um pronunciamento sobre esse assunto, fiz a defesa de Vossa Excelência, fiz uma parte ao senador Humberto Costa. Agradeço a parte que Vossa Excelência me cede e faço questão de fazê-lo, como outros colegas, para cumprimentá-lo, cumprimentar o senador Delcídio do Amaral, que não está aqui. São dois senadores que têm o respeito da casa. Tanto é que esse assunto está circulando desde o final de semana na grande imprensa. Temos uma sessão com a participação grande dos diferentes partidos aqui. Não tem nenhuma iniciativa da Casa, do Senado Federal, de tentar pôr sob suspeição o trabalho, a relatoria de Vossa Excelência. Isso já é a demonstração do respeito que o Senado tem por Vossa Excelência. Não tem ninguém aqui no Senado propondo, por exemplo, que acionar a Comissão de Ética do Senado. Porque, no fundo, nós estamos diante de algo mais vinculado aos interesses e à disputa eleitoral do que ao funcionamento de uma comissão, um instrumento poderoso do Senado de investigação como é uma CPI. Vossa Excelência traz a luz, a clareza. E eu queria cumprimentá-lo dizendo, fica bem claro, é óbvio, quem estava nessa tal gravação, dois advogados que trabalham para a Petrobras, junto à Justiça, junto aos tribunais, um chefe do escritório, eles estavam tratando de gabarito, tratando de perguntas e respostas de um depoimento que ocorreu um dia antes. Se edita isso, faz uma fantasia em volta disso e diz que está se preparando um gabarito para as perguntas e respostas numa CPI que Vossa Excelência relatou. Eu acho que é muito grave esse tipo de situação, porque é uma tentativa de se interferir usando um veículo de comunicação importante como a revista Veja no processo eleitoral. Isso é inadmissível. Daí a importância. Cadê
Vossa Excelência não está querendo a fita completa não editada, não é para ver se tem mais denúncia ou menos denúncia. A sociedade brasileira, que houve uma distorção para tentar transformar algo que o PSDB faz, que o Democrata faz, que é discutir, assessores parlamentares, discutir o que vai ser debatido no Congresso. Isso é prática, como diz o jornalista Jânio de Freitas, muito bem no artigo que eu pedi para constar nos anais. Então, eu parabenizo Vossa Excelência, cumprimento o senador Delcídio, o senador Vital do Rego, e o Senado está de parabéns por não embarcar numa canoa furada. Essa reportagem de véspera de eleição, com interesse de tentar substituir o papel dos partidos de oposição, que a gente faz hoje aqui um debate, estamos perdendo tempo, mas esse tempo é precioso, pelo menos, para esclarecer a sociedade brasileira que o Partido dos Trabalhadores defende a Petrobras, defende eficiência na Petrobras, defende honestidade na Petrobras, que a presidenta Dilma tem dado demonstração em 3 anos e meio, quando tem qualquer indício de errado, de uma irregularidade, ela não passa a mão na cabeça de ninguém. Ela troca ministro, manda demitir pessoas. A presidenta Dilma é inatacável nesse aspecto. E aí não dá para quererem agora trazê-la para um debate que não tem pé nem cabeça e não se sustenta, que não aguenta uma sessão do Senado, como essa reportagem que a revista Veja fez. Parabéns a Vossa Excelência tem a nossa solidariedade e agora, mais ainda, a nossa confiança ampliada. Me conceda uma parte, por favor, senador Pimentel, ao senador Mário Couto. Obrigado, senador Jorge Viana. Senador Inácio Arruda já havia pedido. Senador Pimentel. Eu aguardo, se Vossa Excelência puder. Senadores, primeiro eu quero registrar a justeza do pronunciamento que Vossa Excelência faz na tribuna do Senado. Aliás, como sempre tem feito, chegamos juntos aqui no Congresso Nacional há um bom tempo. Fomos da oposição e participamos agora na base do governo. Vossa Excelência sempre, na oposição e na situação, agiu com seriedade, com tranquilidade e com clareza de posições. É essa a característica que tem conduzido o mandato de Vossa Excelência. Vossa Excelência tornou-se aqui um parlamentar inatacável, pela forma como conduz os debates, as discussões, os dados, a transparência. Então, criar um factoide, fazer uma armação como essa, é um desserviço ao país e ao Congresso Nacional. É tentar enlamear o Congresso Nacional, que busca fazer uma apuração que não pode ser ao gosto do interesse de A, B, C ou D. A apuração tem que ser feita de acordo com aquilo que foi proposto, com a seriedade, a transparência e a tranquilidade. Portanto, eu quero prestar aqui também o meu apoio, a minha solidariedade a Vossa Excelência e a todos aqueles que foram atacados de forma absurda por um órgão de imprensa que tem que ter mais cuidado para não ficar fazendo pegadinha, armações e usando o Congresso Nacional, querendo usar o Congresso Nacional, querendo usar o Senado em armação eleitoreira, mesquinha, para prejudicar A ou B. Acho que isso não se faz, isso não se deve fazer, por isso, todo apoio a Vossa Excelência. Muito obrigado. Obrigado, senador Inácio Arruda. Vossa Excelência me concede uma parte? Vou conceder. Eu lhe agradeço. Portanto, o vídeo fora gravado, segundo a revista, no dia 21 de maio de 2014, um dia após o depoimento do senhor Sérgio Gabriel de Azevedo, que ocorreu no dia 20 de maio, na terça-feira, e um dia antes do depoimento do senhor Nestor Cerveró, que aconteceu no dia 22 de maio, ex-diretor da Petrobras. Conceda a palavra ao senador Mário Couto. Senador Pimentel, acho justo que Vossa Excelência venha hoje justificar os fatos na tribuna do Senado. Eu sou um senador independente, senador Pimentel. Não devo cargos a governo federal. Estou aqui para defender a nação brasileira e a minha terra.
Estou aqui para defender o povo que paga imposto. O fato existiu. Há gravações que comprovam o fato. A revista Veja não está neste momento defendendo o interesse de qualquer partido, senador. A revista Veja colocou uma matéria gravíssima e gravada no inventor. Como a revista Época desta semana denuncia novamente trabalhadores do PT que recebem 36 mil do SESI. É outra denúncia de outra revista. Porque querem aqui colocar a Veja como uma agressora do Senado. Negativo, senador. Vossa Excelência tem o dever de mostrar a sua seriedade. Mostre, acho justo que Vossa Excelência mostre. Agora, dizer que não há nada, dizer que não houve nada, dizer que foi montagem de véspera de campanha, não tem época para se denunciar. Não existe tempo para se denunciar. Toda época é época de denúncia. Senador, quando há uma gravação, não há contestação. Está gravado, não adianta pular, gritar, porque está gravado. Acho justo que Vossa Excelência venha à tribuna e tente se defender. Agora, dizer que não tem comissão de ética, dizer que não vai se propor uma CPI da CPI, isso aí não é verdade não, que amanhã mesmo eu posso fazer isso. Senador Mário Couto, eu já ouvi outros senadores em época anterior muito mais brabo no discurso do que Vossa Excelência. Em seguida, o povo daquele estado julgará o seu mandato. Com certeza eu vou ser eleito. Eu quero... A reportagem me causou espanto e indignação. E quero deixar muito claro algumas questões que foram colocadas sob suspeita pela revista e demais órgãos de imprensa. Portanto, senhor presidente, primeiro, eu nunca me reuni com nenhum depoente da CPI da Petrobras durante o curso da investigação. Eu não orientei o depoimento de qualquer investigado. Aqui, gostaria de destacar um ponto que considero essencial. No vídeo, utilizado como referência pela revista Veja, as falas editadas pela publicação levam ao termo gabarito de perguntas e respostas. Quero dizer que a assessoria da CPI jamais produziu qualquer questionamento com sua respectiva resposta. Chegamos a produzir até 130 perguntas por depoente, mas nunca o fizemos acompanhado por respostas. Considero qualquer afirmação ou insinuação neste sentido leviana e irresponsável, e justamente para que não pairem dúvidas sobre a minha conduta nesse processo, tomei providências no dia de ontem para que os esclarecimentos sobre o que teria sido dito no referido vídeo sejam feitos com a devida urgência, no sentido de preservar o significativo trabalho que vem sendo feito na CPI da Petrobras. Protocolei 2 requerimentos naquela comissão. Eles representam o meu apoio ao presidente da comissão, senador Vital do Rego, nas decisões que lhe cabem. O primeiro solicita a instalação de procedimento de apuração visando o esclarecimento dos fatos e, se for o caso, atribuir responsabilidades. O segundo solicita ao ilustre presidente, senador Vital do Rego, requerimento à revista Veja, a íntegra do vídeo que deu origem à matéria, sobre o compromisso de preservação do sigilo. Também soltamos uma nota à imprensa, reproduzida hoje em diversos jornais do país,
o teor da nota, reproduzido na íntegra neste pronunciamento. Nota sobre matéria da revista Veja. Diante da matéria publicada pela revista Veja, edição de 6 de agosto de 2014, a qual levanta suspeitas sobre o funcionamento da CPI da Petrobras, é preciso esclarecer o seguinte: 1. O plano de trabalho da CPI da Petrobras, aprovado por unanimidade em 14 de maio de 2014, contém uma relação de perguntas a serem respondidas pelos depoentes em suas oitivas. 2. O relator não se reuniu e nem orientou o depoimento dos investigados. 3. As perguntas a cada depoente foram formuladas com base a. No plano de trabalho aprovado, b. No denso material resultante da participação dos executivos da Petrobras em recentes audiências públicas realizadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, dando prioridade a perguntas formuladas pela oposição nessas audiências. C. Na tomada de contas especiais do TCU, inclusive acórdãos e em documentos da CGU. E D. Nas denúncias publicadas pelos diversos veículos de imprensa e internet. 4. Na tarde desta segunda-feira, o relator José Pimentel protocolou 2 requerimentos na Comissão Parlamentar de Inquérito. O primeiro solicita a instalação de procedimento de apuração visando o esclarecimento dos fatos e, se for o caso, atribuir responsabilidade. O segundo solicita ao presidente que requeira à revista Veja a íntegra do vídeo que deu origem à matéria sobre o compromisso de preservação do sigilo. O objetivo é contribuir com o trabalho da comissão de apuração. 5. A instalação dos procedimentos acima são fundamentais para o desenvolvimento da CPI, que tem um trabalho técnico e relevante a apresentar à nação. Finalizo agradecendo aos colegas que compõem a CPI da Petrobras do Senado, que, em conjunto com esta relatoria, têm buscado conduzir a investigação sobre as denúncias e, em especial, ao presidente senador Vital do Rego pela confiança em mim depositada e pela forma que conduz os trabalhos. Agradecer mais uma vez a tolerância em que Vossa Excelência tem deferido a este senador e particularmente nesse depoimento. Muito obrigado. Senador Pimentel, eu apenas gostaria de citar com correção o filme que mencionei de José Furtado, Mercado de Notícias, onde há um depoimento tão significativo de Jânio de Freitas, de Mino Carta e 13 jornalistas que constituem algo muito relevante para o episódio que aconteceu com Vossa Excelência. Eu quero recomendar a todos, inclusive os jornalistas da Veja, para que vejam este excelente documentário do Jorge Furtado, um cineasta já premiado diversas vezes em festivais internacionais de cinema. Meus cumprimentos a Vossa Excelência. Eu que agradeço.